Um homem jura que vai quebrar a perna de Pelé. E ele não está brincando. O que você vai ver agora é uma das histórias mais poderosas sobre o que significa escolher a grandeza ao invés da destruição. Se você quer mais histórias assim, que mexem com a alma e fazem você repensar suas escolhas, se inscreve no canal agora. Aperta esse botão vermelho, ativa o sininho, porque isso aqui vai mudar tua perspectiva. É 1970. Roberto está no vestiário, amarrando as chuteiras com tanta força que os dedos ficam brancos. Ele olha para o técnico, para o capitão, para os companheiros e fala com voz firme, sem hesitar. Hoje eu quebro a perna do Pelé. Ninguém ri, ninguém duvida, porque Roberto tem fama. Ele é o cara que os times escalam quando precisam parar alguém a qualquer custo. Violento, implacável. O tipo de jogador que entra em campo não para jogar futebol, mas para fazer guerra. Ele tem 32 anos, rosto marcado, nariz quebrado 3 vezes, cicatriz na sobrancelha, mãos calejadas de tanto bater e um medo que ele nunca admite em voz alta. O medo de ser esquecido, de virar piada, de terminar a carreira humilhado por um craque que ele não consegue parar jogando limpo. Então ele escolheu. Se não dá para vencer com técnica, vence com violência. Roberto nasceu no interior, cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. O pai trabalhava na roça, sol a sol, mãos calejadas, costas tortas de carregar peso demais. A mãe lavava roupa para fora. Ganhava pouco, sorria menos ainda. Ele foi o 4º filho, mas os 3 primeiros morreram. Um de febre. Outro afogado no rio. O 3º simplesmente não acordou uma manhã. Criança morre fácil quando se é pobre. Então a mãe dele olhava para ele com aquele medo constante, aquela vigilância desesperada de quem sabe que a vida pode arrancar tudo a qualquer segundo. Roberto começou a jogar bola na rua. Bola de meia, gol marcado com chinelo. Jogava descalço porque o único par de sapatos que tinha era para ir na missa de domingo. E ele era bom. Não tecnicamente, não com dribles ou passes. Ele era bom no que importava numa pelada de rua, não deixar ninguém passar. Era forte, era agressivo, era implacável. Aos 15 anos, um olheiro de um time pequeno viu ele jogar e ofereceu uma chance. Você não sabe jogar bola, garoto, mas você sabe brigar. E isso também vale. Foi assim que Roberto entendeu o próprio valor. Não pela arte, pela guerra, subiu devagar, time de várzea, time da 2ª divisão, time da 1ª divisão que precisava de alguém para fazer o trabalho sujo. E ele fez, com prazer, com eficiência, com uma frieza que impressionava até os mais cascudos. Quebrou tornozelos, rasgou ligamentos, deixou craques no chão se contorcendo de dor enquanto a torcida gritava o nome dele como se ele fosse herói. E talvez fosse. Herói torto. Herói sujo. Mas herói do jeito que futebol de várzea entende, aquele que protege o time a qualquer custo. Repara, Roberto nunca foi amado. Foi temido. E ele aprendeu a confundir as duas coisas. Casou cedo, 19 anos. A mulher era filha do dono do bar perto do estádio. Gravidez não planejada, casamento obrigatório, amor que nunca chegou, mas virou respeito com o tempo. Ela sabia quem ele era, sabia o que ele fazia e aceitou. Porque aceitação, para mulher pobre em 1960, era sobrevivência. O filho nasceu, menino, olhos claros como os da mãe, sorriso fácil. Roberto olhou para aquela criança e sentiu, pela primeira vez na vida, medo real. Medo de falhar. Medo de não ser suficiente. Medo de que o menino crescesse e descobrisse que o pai era só um brutamontes que ganhava a vida machucando gente. Mas o salário melhorou. A casa melhorou. A vida melhorou. E Roberto se convenceu de que os fins justificam os meios, que um homem faz o que precisa fazer, que não existe moral quando se tem fome. Até que veio o convite. Um jogo grande, contra o Santos, contra Pelé.
O técnico chamou ele no canto. Roberto, eu preciso que você faça o que você sabe fazer. Para ele, a qualquer custo, entendeu? Roberto entendeu. Sempre entendia e sempre obedecia, porque obedecer era mais fácil do que questionar. Porque obedecer pagava as contas. Porque obedecer era o único talento que ele tinha. O estádio está lotado, 70 mil pessoas gritando. O calor é insuportável. O gramado ferve sob o sol de meio-dia. E aí Pelé entra em campo. Aquele sorriso. Aquele maldito sorriso que deixa todo mundo apaixonado e todo adversário desesperado. Pelé tem 29 anos e já é imortal. Tricampeão mundial. Rei absoluto, 1000 gols marcados, 1000 corações partidos de adversários que tentaram e falharam. Ele sabe que todo jogo é assim. Sabe que sempre tem um Roberto esperando, um defensor desesperado, um homem pronto para fazer qualquer coisa para parar a magia. Ele já viu isso 100 vezes, 200, e sempre sobreviveu, sempre venceu. Não porque é mais forte, mas porque entendeu uma coisa que a maioria nunca entende. Violência cansa, beleza não. Roberto olha para Pelé no túnel que leva ao gramado. 3 segundos. Pelé sorri. Roberto não sorri de volta. Endurece o rosto. Endurece o coração. Pensa, daqui a 90 minutos você não vai estar sorrindo. O jogo começa. E Roberto cumpre a promessa. 3 minutos de bola rolando. Pelé recebe no meio-campo. Roberto vem por trás. Sem bola perto. Cotovelada nas costelas. Seca. Pelé cai. O árbitro nem vê. A torcida adversária grita. Isso! É assim que se marca. Pelé levanta. Não reclama. Limpa a grama da camisa. Volta pro jogo. 7 minutos. Pelé tenta uma jogada pela esquerda. Roberto chega atrasado. Pisão no calcanhar. De propósito. Pelé tropeça, cai de joelhos. Roberto passa por cima dele como se não fosse nada. O juiz marca falta. Falta simples. Nada de cartão. Nada de punição. Porque em 1970 futebol ainda funciona assim, zagueiro pode matar em campo e sair impune. 10 minutos. Pelé recebe na intermediária. Roberto vem como um trem desgovernado. Entrada por trás. Joelho na coxa. Pelé grita de dor. Cai. Fica no chão alguns segundos, segurando a perna, respirando fundo. A torcida do Santos fica em silêncio. Aquele silêncio pesado, sufocante, de quem está vendo o pior acontecer. Mas Pelé levanta de novo. Manca um pouco, testa a perna e continua. Roberto olha para ele e pensa. Ele vai desistir. Daqui a pouco ele pede para sair e Roberto volta a marcar. Mais duro, mais violento. Cada dividida é uma declaração de guerra. 15 minutos, 18, 20. Pelé tá apanhando. Tá sangrando, tem um corte na canela, hematoma na coxa, costelas doendo, mas ele não para. Não reclama, não implora por proteção, ele joga, tenta, cria. E toda vez que cai, levanta. E Roberto começa a se irritar, porque bater em alguém que não bate de volta é mais difícil do que parece. Porque violência sem reação perde o sentido. Porque ele esperava ódio nos olhos de Pelé e o que ele vê é outra coisa. É pena. Aos 23 minutos do primeiro tempo, acontece. Pelé recebe a bola no meio-campo. Roberto vem, desesperado, furioso, descontrolado. Pelé dá um leve toque pro lado. Só isso, um toque. Roberto passa batido, tropeça no próprio ódio e cai sozinho no gramado. O estádio inteiro ri. 70 mil pessoas rindo dele, rindo da violência, rindo do homem que veio para destruir e acabou destruído pela própria brutalidade. Roberto está no chão, de 4, mãos na grama, cabeça baixa, respiração acelerada, humilhação queimando a pele. E aí ele ouve passos, vindo na direção dele. Levanta os olhos. Pelé está parado na frente dele, mão estendida. Sorrindo. Levanta, brother. Roberto não acredita. Fica olhando para a mão estendida como se fosse uma armadilha, como se, a qualquer segundo, Pelé fosse tirar a mão e rir da cara dele. Mas não.
A mão continua ali, firme, aberta, esperando, e Roberto entende. Aquilo não é piada, não é humilhação, é outra coisa. É algo que ele nunca recebeu na vida, é bondade. É a mão de um homem que já foi derrubado 1000 vezes e aprendeu que o verdadeiro jogo não é se vingar, é continuar jogando. Roberto aceita a mão, Pelé puxa ele para cima, forte, firme. E quando Roberto está de pé, cara a cara com o rei, ele sente algo quebrar dentro dele. Não a perna de Pelé, a própria armadura. Aquilo que ele construiu durante 32 anos, aquela casca grossa, aquele coração de pedra, aquela certeza de que o mundo é guerra e que só os violentos sobrevivem. Tudo isso racha. E por uma fresta pequena, minúscula, entra a luz. Pelé dá um tapinha no ombro dele. Bora jogar, meu velho. E volta correndo pro jogo. Roberto fica ali, parado, mão ainda quente do toque de Pelé, coração batendo rápido, mente confusa. E pela primeira vez na vida, ele não sabe o que fazer. O jogo continua, mas Roberto mudou. Ele ainda marca Pelé, ainda vai para a dividida, ainda tenta parar. Mas agora é diferente. Agora é firme, mais justo, forte, mais limpo. E toda vez que Pelé dribla ele, toda vez que passa, toda vez que faz uma jogada impossível, Pelé olha para trás e sorri. Às vezes dá outro tapinha. Boa tentativa. Quase, hein? Tá melhorando. Repara nisso. Pelé não humilha, Pelé ensina. E Roberto, que passou a vida inteira destruindo, começa a aprender. O primeiro tempo termina. 1-0 para o Santos. Gol de Pelé. Chute de fora da área. Roberto nem chegou perto. No vestiário, o técnico grita: "O que está acontecendo, Roberto? Você está com pena dele? Vai lá e faz o que eu mandei." Os companheiros olham para ele com desconfiança, alguns com raiva. Roberto não responde. Não sabe o que dizer. Como explicar que ele não quer mais quebrar ninguém? Como explicar que pela primeira vez ele quer jogar futebol de verdade? Segundo tempo. Roberto volta para o campo diferente, mais leve, mais solto, e numa jogada no meio-campo, ele rouba a bola de um atacante do Santos. Limpo, sem falta, só timing, só leitura de jogo. Ele sobe armado e, pela primeira vez na vida, decide que vai construir ao invés de destruir. Toca para frente, pro atacante do time dele. A bola volta. Ele toca de primeira. Linha de passe limpa. Construção, triangulação, beleza. E Pelé, do outro lado do campo, olha e bate palma. "Isso aí, meu velho. Agora tu tá jogando." Roberto sente algo que nunca sentiu antes. Respeito. Não o respeito do medo, o respeito do reconhecimento. E ele entende, naquele segundo, que passou a vida inteira tentando destruir grandeza ao invés de construir a própria. O jogo flui. Roberto joga. Pelé joga. E aos poucos, aquilo vira menos uma guerra e mais uma dança. Roberto marca. Pelé dribla. Roberto tenta de novo. Pelé passa. Mas agora tem respeito nos dois lados. Aos 43 minutos do segundo tempo, acontece o golaço. Pelé recebe na entrada da área. Gira, domina no peito, deixa a bola cair e acerta um voleio que entra no ângulo. Sem chance. Perfeito, impossível. 2-0. O estádio explode e Roberto, que deveria estar destruído, arrasado, humilhado, faz uma coisa que ninguém esperava. Ele corre até Pelé, abraça ele e chora. Chora porque entendeu. Chora porque perdeu anos da carreira marcando na porrada ao invés de aprender com os melhores. Chora porque aquele abraço, aquela mão estendida no meio do jogo, aquele levanta-brother valeu mais que 1000 vitórias sujas. Pelé abraça ele de volta, forte, como quem abraça um irmão, e sussurra no ouvido dele: "Você joga bem, mano. Joga bonito." Continua assim. Quando o juiz apita o fim do jogo, acontece a cena que ninguém nunca esquece. Roberto tira a própria camisa, suada, rasgada, cheia de grama, e oferece para Pelé: "Obrigado por me ensinar a jogar futebol de verdade." Pelé aceita, entrega a dele. Eles trocam.
E quando Roberto sai de campo, a torcida adversária, a mesma que gritava para ele quebrar a perna do Pelé, levanta e aplaude. Aplaude porque viram um homem nascer de novo em 90 minutos. Pelé também aplaude, de pé, no meio do gramado, olhando para Roberto como quem olha para um irmão que finalmente entendeu o caminho. Roberto sai do estádio diferente. Não como o defensor que quase quebrou Pelé, mas como o homem que foi quebrado pela bondade e reconstruído pela grandeza. Você já vai entender o tamanho disso. Porque essa história não é sobre futebol. É sobre o que acontece quando a gente escolhe ser grande ao invés de destruir a grandeza dos outros. É sobre como um gesto simples, uma mão estendida, um tapinha no ombro, uma palavra de incentivo, pode mudar a trajetória de uma vida inteira. Roberto nunca mais jogou do mesmo jeito. Virou um defensor respeitado, técnico, limpo. E toda vez que alguém perguntava o segredo da transformação, ele contava a mesma história. Eu ia quebrar a perna do rei, mas o rei me levantou do chão. E isso mudou tudo. Pelé, quando perguntado anos depois sobre aquele jogo, sobre aquele defensor, sorria e dizia: futebol é assim. A gente pode destruir ou pode construir. Eu sempre escolhi construir. Essa é a história do homem que entrou em campo para quebrar uma lenda e saiu de lá aplaudido pela mesma lenda que jurou destruir. Porque no final, a verdadeira vitória nunca foi vencer o jogo. Foi vencer o ódio. Foi escolher a grandeza. Foi entender que ser lembrado como alguém que foi gentil vale mais do que ser lembrado como alguém que foi implacável. E você que está ouvindo isso agora, já parou para pensar? Quantas vezes você entrou em campo para quebrar alguém ao invés de estender a mão? Quantas vezes escolheu a guerra ao invés da construção? Guarda essa história, porque ela não é sobre Pelé, é sobre a gente, sobre como a gente escolhe jogar o jogo da vida e sobre como no final o que fica não são os gols, não são as vitórias, não são as porradas. O que fica é como a gente tratou as pessoas no caminho. Isso, meu amigo, isso vale mais que qualquer troféu.